Olá, salve, salve meninos e meninas, estamos de volta para mais uma aula do Microsoft Excel 2007 e nessa aula nós vamos estar trabalhando com a função CONT-C. A função CONT-C vai calcular um número de células que não estão vazias, mas que satisfaz um determinado critério. Eu já usei uma função que verifica para mim se a média for menor ou igual a 60, ele é reprovado. Se a média for maior que 60, ele é aprovado. Então, eu já fiz aqui a condição, já verifiquei quais os alunos que estão aprovados e quais que estão reprovados. Já fiz também aqui uma formatação condicional, onde eu coloquei que a célula reprovado tem que ficar em vermelho e a célula aprovado tem que ficar em azul. Então, já fiz essas formatações. Agora, eu preciso saber quantos alunos aqui são reprovados e quantos são aprovados. Então, aqui embaixo, eu coloquei um título, número de alunos aprovados e número de alunos reprovados. Eu vou clicar aqui e vou fazer a condição usando a função CONT-C, para mim verificar quantos são os reprovados e quantos são os aprovados. Posso usar o assistente de função, então vou usar aqui, ó, inserir função. Vou escolher a função CONT-C, então vamos procurar ela aqui, CONT-C. Aí ele localizou aqui para mim, ó, CONT-C, ok. Qual que vai ser a condição? Então, o intervalo das células, eu vou clicar aqui, vai ser todos esses daqui, ó. Vou clicar de novo para abrir, do G3 ao G19. Então, do G3 ao G19, ele vai verificar o que para mim? Ele vai verificar, então vou pôr entre aspas, se o aluno é aprovado. Aprovado. Tem que escrever igual está aqui, se você escrever diferente não vai dar certo, tá? Então, do G3 até o G19, ele vai contar todos os alunos que o critério for aprovado. Vou dar um OK e aqui ele já me deu o resultado, 13. Agora eu quero saber o reprovado. Mesma coisa. Clico aqui no inserir função, ela já está aqui. Então, vou usar o CONT-C, ok. Vou diminuir aqui, vou selecionar o intervalo das células que ele precisa verificar. E aqui eu vou pôr o meu critério, reprovado, entre aspas, porque é um texto, tá? E ok. Pronto, me deu o resultado aqui. Certo? Eu poderia digitar também, olha só, vou digitar aqui, igual, CONT-C, vou pegar aqui na lista, contar o quê? Vou selecionar a lista que eu quero aqui, ponto e vírgula, abro aspas e coloco o meu critério, aprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Ó. Igual, CONT-C, seleciono a minha lista de intervalos, ponto e vírgula, reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Certo? Então, tanto faz você digitar ou você usar o assistente de função, que nem eu mostrei aqui. Então, eu tenho 13 alunos aprovados e 4 alunos reprovados, ok? Então, dessa forma que você pode estar contando valores ou textos da sua planilha que satisfaçam uma determinada condição. Eu tenho um outro exemplo também que eu quero mostrar para vocês, que é bem interessante e vocês podem estar usando aí também o CONT-C. Então, eu vou abrir uma planilha que eu tenho aqui. Vamos ver, votos. Então, eu tenho uma planilha assim aqui. Você votaria em um candidato que não está de acordo com as leis? Número de opinantes. 20 pessoas opinaram.
Quem respondeu sim é o número 1, quem respondeu não é o número 2 e quem respondeu 3 é que não opinou. Agora eu quero saber quantas pessoas que responderam sim, quantas que responderam não e quantas que não opinaram. Como que eu vou fazer isso? Aqui embaixo eu tenho sim, não e não opinou. Então, eu quero saber em porcentagem dos 20 que opinaram, quanto por cento é sim, quanto por cento é não e quanto por cento não opinou. Então, para que eu possa fazer em porcentagem, eu preciso usar um valor para o sim, um valor para o não e um valor para o não opinaram. Eu não posso contar o sim, o não e o não opinaram, porque senão ele vai contar. 1, 2, 3, deu 5, 3. Aí ele vai dar para mim quantos deu. E eu quero em porcentagem. Depois a gente faz da outra forma para vocês verem. Então, como que eu vou fazer isso? Vou usar o Conte C também. Então, igual, Conte C. O que que ele vai contar? Ele vai contar esse intervalo aqui, do B3 até o B22. Conte C, do B3 ao B22. Agora, quem que é o critério? É o 1. Quem respondeu 1? Quem respondeu 1 vai fazer o quê? Vai, vou pôr entre aspas o 1, né? Porque é um critério. Então, entre aspas. Agora, eu fecho parênteses e vou dividir por quem? Pelo Conte Num, porque eu preciso saber quantos números eu tenho nessa lista para mim saber quantos são o que votou 1, o que escolheu 1. Então, Conte Num, o mesmo endereço, do B3 ao B22. E fecha parênteses. Agora, vou dar um Enter e vou colocar isso aqui no formato porcentagem. Então, venho aqui. Então, 30% dos 20 opinaram que sim. Agora, para o outro. Conte C. Conte C. Eu já sei o endereço, então, vou digitar, que é o B3 até o B22. O critério tem que ser o 2 agora. O critério tem que ser 2. E eu vou contar a quantidade de números que eu tenho entre o B3 e o B22. E dou um Enter. Decidi pôr a divisão aqui, né? Então, vou dividir. Pronto. Vou colocar no formato porcentagem. A mesma coisa aqui. Conte C do B3 até o B22. O critério agora é o 3. E vou dividir pelo número, né, o Conte Num, do B3 até o B22. E vou colocar no formato porcentagem também. Então, 30% respondeu que sim, 40% respondeu que não e 30% não opinou. Vamos somar aqui embaixo para ver se deu 100% isso daqui? 100%. Então, está certinho. Então, dos 20 que opinaram, 30% respondeu que sim, 40% respondeu que não e 30% não opinou. Então, esses são alguns exemplos de como você pode estar usando a função Conte C. Para essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima aula.